Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então as nossas atividades de matemática? Pois é, agora nós vamos lá na atividade 3, tá? Então, na atividade 3, essa folhinha aqui, olha, é nessa daqui. Aí vocês vão ver que tem aqui um enunciado, eu vou ler para vocês. Você já ouviu falar em grandes centros atacadistas? Nesses grandes centros, os supermercados e lojas vão em busca de alimentos para revenderem em seus comércios. Em São Paulo, há um grande centro distribuidor chamado CEAGESP. Realize a atividade a seguir. Então, atacadista é aquele que vende de muita quantidade para lojas, para supermercados, tá? Ele não vende assim igual a gente vai no supermercado e compra 1 quilo disso, 1 litro daquilo, não. O atacadista ele só vende de muitos quilos, 1.000 quilos, 500 quilos. Por quê? Porque ele vai abastecer um supermercado, ele vai abastecer uma loja, um armazém, tá? Então, em São Paulo, tem o CEAGESP. Lá no CEAGESP, eles vendem o hortifruti granjeiro. Então, tem legumes, verduras, ovos, carnes, tá? Então, os donos, né, de açougue, de supermercado, de feira, eles vão lá, eles compram de bastante para trazer para os seus comércios em suas cidades para revender para nós, consumidores, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Seiji é filho de um comerciante lá da CEAGESP e acompanha o pai na feira que corre nos dias de semana em que há o varejão. Leia o texto e responda. Um dos atrativos da CEAGESP é o varejão, meio de comércio semelhante às feiras livres. Ele é realizado 3 vezes por semana, aos sábados, aos domingos e às quartas-feiras. Então, no sábado e no domingo é das 6 da manhã às 13 horas, que são 1 da tarde, né? Aos sábados e domingos. E nas quartas-feiras é das 4 da tarde, que é das 16 horas 22. Então, é das 4 da tarde às 10 da noite. Então, lembrando bem que a CEAGESP trabalha apenas 3 dias por semana, tá? Nestes horários. Organize no quadro abaixo o calendário desse mês, observando em que dia da semana começa o mês e circulando os dias em que o varejão funciona, tá? Então, nós vamos começar esse quadro aqui da semana. Tem domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, tá? Então, em que dias que eu começo aqui preenchendo? Né? Então, que dias que ele trabalha? Então, eu vou preencher todos os dias em que eles trabalham, que são sábado, domingo e quartas-feiras. E movimenta mais de 250 toneladas de produtos por mês, tá? Então, 250 toneladas, eu já falei em sala de aula, mas eu vou falar de novo. 1 tonelada correspondem a 1.000 quilos, tá? Então, 1 tonelada, 1.000 quilos, são 250 toneladas, então são 250.000 quilos de alimentos. Tudo isso durante a semana, que são 3 dias, né? Quarta-feira, sábado e domingo. Então, vocês vão preencher primeiro aqui esse quadro e colocando aqui os dias do varejão. Pode colocar o horário, né? Sexta-feira e sábado é das 6 às 13. Se vocês quiserem colocar o horário aqui em todas as colunas do sábado e do domingo e depois da quarta-feira. Mas preenche todas as quartas-feiras e todos os sábados e todos os domingos, para que a gente possa conseguir responder as questões seguintes. Então, neste mês, quantos dias funcionará o varejão? Peguem o calendário do mês de maio e coloque aqui, ó. Coloca bem em cima, assim, na pontinha, os dias de maio. Em que dia do mês começou maio?
Foi num sábado, foi num domingo, tá? Então coloca. Por exemplo, vamos supor que maio, 1º de maio, caiu numa terça-feira. Então eu conto a terça-feira como um dia que que cai aí nas vendas. Será que eu conto? Não, eu não conto. Por quê? Porque as feiras são sábado, domingo e quarta. Então, o 1º dia de maio, se ele cair na terça, eu tiro ele fora, tá bom? Então, pesquisem aí, pega no calendário, no celular, o calendário que a mamãe tem em casa, e coloca os números em cima para mim, dos dias. Começa lá desde esse domingo aqui, ó. Eu não sei se esse domingo caiu dia 1º, se ele caiu dia 31, não sei, vocês é que vão ver, tá? Então, vocês vão primeiro colocar os dias do mês e depois eu aconselho a vocês colocarem o horário de funcionamento nesses dias. Por quê? Porque lá na atividade está escrito assim: em que dia do mês foi a primeira quarta-feira? Então, com o calendário vocês vão conseguir responder, porque vocês vão colocar aqui nesses quadrinhos, né? Que é um calendário. Então, em que dia do mês foi a primeira quarta-feira? Né? Então, o mês começou dia 1º. Então, que dia da semana foi dia 1º? Tá? E se quarta-feira tivesse sido dia 1º? Então, o mês começou dia 1º numa quarta-feira. Aí vocês vão responder aqui. Aí, quantas quartas-feiras tem? Tá? E a segunda quarta-feira? Que dia que foi a segunda quarta-feira? Tá? Então, tem a primeira aqui, depois tem a segunda aqui. Vocês vão ver que dia, tá? Que caiu a primeira quarta-feira do mês e a segunda quarta-feira do mês. A letrinha A, neste mês, quantos dias funcionará o varejão? Então, é por isso que é importante que vocês coloquem aí um xizinho nos dias do varejão, tá? Para vocês contarem agora no mês de maio, até chegar ao finalzinho do mês de maio. Quantos dias esse varejão vai trabalhar, tá? Então, faz o seguinte, primeiro arruma um calendário, olha no celular, ou veja na folhinha que tem em casa e preenche, tá? Os dias. E faz um xizinho no quadradinho aonde tem os dias de varejão, tá? Que é a quarta, o sábado e domingo. Faz um xizinho aí para vocês contarem depois quantos dias que teve o varejão durante esse mês de maio, tá bom? Aqui tem uma ilustração de uma foto lá do varejão do CEAGESP. Olha, gente, é enorme. Ele é enorme, a variedade de produtos é muito grande. Ele é o maior aqui, né, de São Paulo. Eu acredito que toda a região nossa vai comprar os nossos legumes, frutas, verduras, ovos, nessa feira aqui, né? Então, vamos lá. C. Quantas horas por semana funciona o varejão? Olha, tá vendo? Quantas horas por semana. Não é quantas horas por dia, tá? Então, quantos dias é uma semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, quanto deu? 7 dias, tá? Então, quantas horas em uma semana trabalhou o varejão? Incluindo tudo, tá? Não tá pedindo aqui que é só a quarta-feira, que é só o sábado, que é só o domingo, tá? São todas as quartas, todos os sábados e todos os domingos. Então, eu vou pedindo quanto tem. Esse, mais esse, mais esse, tá bom? Vocês vão colocar aqui. Se quiser fazer a continha aqui, faz, tá? D. O primeiro varejão surgiu em 1979 para pôr à disposição do público produtos de qualidade e preços baixos. Há quantos anos existe o varejão? Tá, agora eu quero saber uma diferença. Quando eu falo em diferença, que conta eu faço? Será que eu faço de mais? Será que eu faço de menos? Tá? Se eu fizer de menos, aonde vai o maior número? É em cima ou é embaixo? Porque em cima, que é o minuendo, é o todo,
tá? E embaixo é o que eu tirei desse todo, tá? Então, onde vai esse número maior, tá bom? Pensa um pouquinho e faz aqui nesse espaço, tá bom? Atividade 3. Vamos para a atividade 4. Atividade 4. Muito bem. Aqui na atividade 4, eu tenho aqui uma porção de livros, tá? Tenho livro caro, eu tenho livro barato, eu tenho uma porção deles aqui. Então, vocês vão olhar que eu tenho o nome do livro, a fotinho dele e quanto ele custa. Por exemplo, Guinness World Record, ele de 2012, ele custa R$95, caro, né? Ai, vamos ver qual que é o mais barato aqui? Vamos ver. Ah, Como Ser um Pirata, R$19, tá? Então tá lá, esses livros, pra gente ver, quem tiver seu dinheirinho comprar, né? Então vamos lá. Então eu tenho vários aqui, todos eles têm um valor, tá? Tem um preço aqui embaixo. Então vamos lá. Qual é a diferença de preço entre o livro mais caro e o livro mais barato? Quando eu falo de diferença, eu somo ou eu subtraio, que é a continha de menos? Pense aí, tá? Eu sei do maior e do menor. Para eu saber o valor de diferença entre eles, que continha eu faço? Então, pegue aqui o mais caro e o mais barato. Então, faz essa continha e vamos saber qual é a diferença, tá? Qual a diferença entre um e outro, né, de preço. Aí, a próxima, comprando um Guinness World Record e Rio, que é esse primeiro aqui, e o Rio, que é o segundo. Olha lá, o primeiro e o segundo. O recorde, o Guinness World, ele custa 95 e o Rio custa 24. Comprando um Guinness World Record e Rio, qual será o valor total da compra? Quando eu falo total, eu vou pegar um livro mais o outro livro para eu saber quanto eu gastaria se eu comprar os dois, tá? Então, agora é total. Pense aí, que continha eu vou fazer? Quanto eu vou gastar se eu comprar os dois, tá bom? Tá ficando cada vez mais difícil, né? Começa facinho, depois vai ficando mais complexo, né? E aí, probleminha, a gente tem que parar e pensar, tá? E entender o problema. A gente precisa interpretar o problema. O que ele está pedindo? Continuando a atividade anterior sobre a compra dos livros, resolva os problemas abaixo. Paula comprou 2 livros da coleção Querido Diário Otário, O Mistério do Circo, das 5 Estrelas e um outro livro, tá? Pagou sua compra com 3 notas de R$50 e recebeu 28 de troco. Qual foi o livro comprado por ela, tá? Primeira coisa. Quanto que vai dar 3 notas de 50? Para você saber quanto de dinheiro você tem. Então, você sabe que você tem esse dinheiro e que você voltou para sua casa com um troco de R$28. Então, você pagou esses livros, tá? E trouxe para sua casa R$28. Então, qual foi o valor? Porque eu já tenho o valor do primeiro livro, do segundo livro, eu só não tenho o valor do terceiro livro, tá? Porque comprou 2, depois um outro livro, tá? Eu não sei o valor dele ainda. Então, eu preciso pensar primeiro quanto foi que eu levei, tá? Quanto que dá 3 notas de 50? Eu ensino assim e já falei bastante em sala de aula. Que quando eu sei de um e quero saber de muitos, eu
multiplico, tá? No caso, a multiplicação nada mais é do que soma de quantidades iguais. Então, são 3 notas de 50, tá? Eu posso somar e posso multiplicar. E eu vou saber quanto é que eu tenho para comprar esses livros, tá? Vamos pensar primeiro isso, tá? Então, eu sei que eu tenho esse dinheiro. Aí, eu ainda tenho que voltar com 28. Eu tenho vários. Você pode resolver esse problema de várias maneiras, tá? Porque você precisa descobrir aí o valor do terceiro livro. Então, você vai primeiro escrever aqui quanto custa o livro Querido Diário. Então, escreve aqui, Querido Diário. Quanto ele custou? Vai lá no precinho dele. Depois, Mistério das 5 Estrelas. É o preço de outro livro. Coloca na frente. O terceiro eu não sei. Não, eu não sei. Eu sei que eu comprei ele, mas eu somei os 3, eu fui pagar os 3 e eu ainda vim embora com R$ 28, tá? Então, comecem o raciocínio primeiro por quanto que você levou. Você levou 3 notas de 50, tá? Pense assim. Depois você tem que saber quanto que você pagou nos 2 livros, tá? E para eu saber o terceiro? Puxa vida, eu tenho que ainda saber qual o terceiro e ainda tenho que vir com R$ 28 embora, tá? Então tem várias maneiras de você resolver. É só você seguir o raciocínio de quanto você levou e que você tem que devolver esse dinheiro, tá? E se você pensasse assim, puxa vida, a minha mãe deu tanto para mim, só que eu tenho que devolver para ela 28. Então quer dizer que meu mesmo, quanto eu tenho? Vou fazer de conta que esse 28 eu nem tô levando, porque esse eu não posso gastar, esse eu tenho que trazer para ela de volta. Então quanto que na realidade você tem para você gastar, tá? Aí você já vai saber quanto você pode gastar. Aí você comprou lá 2 livros, que beleza, vai dar para você pagar. Aí você vai ter esse dinheiro na sua mão. Puxa vida, eu tenho tanto de dinheiro aqui que eu posso comprar um outro livro. Eu vou comprar esse outro livro. Quais desses livros encaixa nesse preço, sabe? Em que você compre eles, pague eles e ainda leve R$ 28 embora para sua casa, tá bom? Então pense por partes. Primeiro saiba quanto que é que você está levando. Depois tire esses R$ 28 para você saber quanto você tem na realidade, tá? Então, esses R$ 28 não é seu, é da sua mãe. Então, tira ele. Toda vez que você perde alguma coisa, não é seu, então você tem que tirar, tá? Então, é subtração. Aí sim, você vai saber quanto você tem na sua mão. E vai comprar esse livro, tá? 2, você vai saber quanto você vai pagar. O terceiro, você vai encaixar lá, você vai olhar o preço dos livros e vai ver qual dos livros encaixa, que preço é que encaixa no terceiro valor, em que você vai pagar, vai dar tudo certo, você vai pagar e o troquinho de R$ 28 já está separadinho para você levar embora para sua casa, tá bom? Então pense dessa maneira. Isabela comprou os livros Como Ser Pirata e O Herói Perdido. Pagou com 2 notas de R$ 100. Quanto ela recebeu de troco? Fácil, né? Agora eu também acho que todo mundo já sabe aí quanto que é 2 notas de R$ 100, né, gente? Eu acredito que sim, tá? Então você descobre quanto que é 2 notas de R$ 100 e compra os livros, os 2 livros, tá? O Como Ser Pirata e O Herói Perdido. Tá lá na listinha, na primeira folhinha lá que a Procriança apresentou, que tem o preço dos livros. Então, vai ver lá o preço dos livros, veja quanto ele vai ficar, você vai pagar com esse dinheiro, com essas 2 notas de 100 e vai ter o troco. Você vai ficar com mais ou com menos, tá? Você vai dar esse dinheiro para a pessoa, para o dono dos livros, tá? Porque você está comprando, e aí? Você vai trazer mais dinheiro embora ou você vai trazer só mais um pouquinho? Quanto que vai dar esse troco, tá? Pense dessa forma, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida,
entre em contato comigo, tá bom? Juliana foi à livraria e comprou 3 livros. Fez o pagamento em 4 notas de R$ 20 e recebeu R$ 15 de troco. Quanto ela gastou na livraria? Que livros ela poderia ter comprado? Então, comece sempre pelo comecinho do problema, tá, gente? Vamos primeiro interpretar a primeira frase do problema. Juliana foi à livraria e comprou 3 livros. Então, eu já sei que são 3 livros que ela comprou. E ela pagou com 4 notas de R$ 20. É o segundo parágrafo. Tá. Quanto que é 4? Quanto custa isso aí? Quanto que dá em dinheiro 4 notas de R$ 20? Agora vem lá aquela regrinha. Quando eu sei de um e quero saber de muitos, que continha eu faço? Isso, tenho certeza que você acertou aí. Aí você vai saber quanto você levou. Ah, mas ela ainda recebeu R$ 15 de troco. Então, quanto ela gastou na livraria? Quando ela pegou esse troco desse dinheiro que ela levou, que livros ela poderia ainda ter comprado, tá? Então, ela foi lá, ela comprou os 3 livros com esse dinheiro e recebeu 15 de troco, tá? Então, ela pagou e recebeu 15 de troco. Quanto ela gastou na livraria? Como eu vou saber quanto ela gastou na livraria? Ela não foi lá e comprou 3 livros, tá? Então, é 1 mais 1 mais 1. São 3 livros. O livro tal e o livro tal. Certo? E aí, ela pagou com 4 notas de 20. E ela ainda recebeu 15 de troco. Então, quanto que ela gastou na livraria? Quanto que deu esses livros, tá? E se ela ainda recebeu 15 de troco, tá? 15 do troco, porque ela pagou os 3 livros com 4 notas de R$ 20, tá? Aí ela sobrou 15 de troco. Que livros ela poderia ter comprado? O que tem mais lá que ela poderia ter comprado? Tá? Se não entendeu, fala comigo de novo, tá bom? Ou faz a atividade, fotografa para mim, para eu já dar uma olhadinha se o raciocínio tá certo, tá bom? Então tá. Então por agora é só fazer essas 3 folhinhas e aguardar a Procreusa pedir para fazer mais 3, tá bom? Todo dia a gente vai ter atividade para fazer, tá bom? Um pouquinho por dia, mas todo dia, semana inteira, tá bom? Então tá. Obrigada e um beijo.